Depois dessa derrota para o Fluminense, já adiantando, o técnico Fernando Diniz acabou de ser anunciado como ex-treinador do Gigante da Colina. O Vasco demitiu não só Fernando Diniz, mas também sua comissão técnica, uma decisão tomada pelo presidente Pedrinho. A gente estava apurando essa informação até o momento que foi confirmada, e aí o Pedrinho ele já foi avisar ao técnico Fernando Diniz que ele não é mais treinador. Depois de uma derrota para o Fluminense, depois de um retrospecto de 2026 em que o Vasco praticamente não conseguiu vencer nenhum jogo importante, em que nem mesmo o desempenho outrora protegido pelo que se via em campo, pelo que se criava de chances, o Vasco conseguiu demonstrar hoje. Era difícil até encontrar qualquer tipo de argumento para poder se apegar ao trabalho do técnico Fernando Diniz depois do que foi visto hoje no Newton Santos entre Vasco e Fluminense, 1-0 Fluminense com gol de Serna. O Vasco ficou com um a mais por mais de 30 minutos dentro da partida, depois que Adson entrou e entrou muito bem, dando outra dinâmica para a equipe, e o Vasco não mostrou nenhum tipo de repertório ofensivo e muito menos defensivo, já que, vale a gente lembrar, o Fluminense ficou praticamente próximo ali de fazer o segundo gol e o Léo Jardim teve que trabalhar mais uma vez. Hoje a gente viu a diferença de uma equipe que vivia um grande momento e estava muito equilibrada também, com um treinador que, mesmo sendo expulso, sua equipe se não se desorganizou. O Fluminense joga hoje um dos maiores níveis aí de futebol do Brasil, junto com o Palmeiras, na minha humilde visão, são os melhores times de 2026 até aqui. Nada disso apaga o fato do Vasco ter feito mais uma atuação bem abaixo do esperado, pífia, não só no seu plano tático, mas também estratégico do técnico Fernando Diniz, com as peças que ele escolheu e no seu modelo de jogo que praticamente não muda, mas principalmente a gente pode também olhar agora, numa nova fase, com uma nova perspectiva. Mais uma vez, o Vasco demite um treinador e a gente também tem que observar o que aconteceu dentro de campo individualmente com esses atletas. O Vasco tem um elenco ruim, Pedrosa? Não. O Vasco tem um elenco mediano? Talvez. Eu acho que a gente está ali no mediano para bom. Agora, isso tudo tem acontecido na parte teórica, em que a gente também olha muitas vezes para o trabalho do treinador e que deve ser olhado. Fernando Diniz não se sustentava em resultados, não ganhava em São Januário, não conseguia ganhar no Maracanã, não ganhava no Newton Santos, não se protegeu com os clássicos, só ganhava jogos fáceis e jogos que praticamente não valiam nada. Quando venceu um clássico foi contra o Botafogo, com um time praticamente sub-20 do Botafogo e só algumas peças titulares. Então era um trabalho que a diretoria ainda segurava na mão do Fernando Diniz, a torcida já tinha cansado há muito tempo, eu até comentei isso há cerca de 2 semanas, a torcida já demitiu o técnico Fernando Diniz. O campo acabou demitindo hoje, porque sem resultado não há trabalho que se sustente. Agora a gente tem que olhar não só para o futuro, para as opções que o Vasco vai tentar buscar, em um mercado difícil de treinadores, vai ter que ser muito criativo para não cair nos mesmos erros, mas principalmente esse grupo tem que responder. Não adianta, na teoria, o Vasco ter contratado bons jogadores, o Vasco ter bons jogadores e é sempre aquele potencial hipotético. O Vasco hoje teve uma partida abaixo do esperado coletivamente, muito abaixo do esperado, mas individualmente também foi um terror. Nomes como Nuno Moreira, nomes como também Paulo Henrique, Puma Rodrigues, entre outros que eu poderia citar aqui, o que o Brenner não fez no segundo tempo. A gente viu também o Marino Rinestroso ainda não conseguindo engrenar, mas tudo isso faz parte da adaptação. Outras boas notícias, como mais uma vez o Rojas, que claramente se tornou um titular por méritos, o organizador da equipe, dos poucos que tenta, um dos poucos que levaram perigo de fato. A entrada do Adson, muito positiva também, um jogador que conviveu com lesões, mas sempre que esteve apto, sempre que esteve 100% para poder ajudar o Vasco, conseguiu. É um jogador que tem experiência, que tem talento, é jovem ainda e tomara que se recupere também dessas lesões. Saldívia e Robert Renan, para mim, fizeram jogos ok, dentro da medida do possível. O Vasco sentiu muita falta do Thiago Mendes hoje, que é o jogador que organiza a equipe, e sem dúvida alguma a falta do Felipe Coutinho, que até então era um dos pilares do trabalho do Diniz. Sai Coutinho e sai Diniz. O Vasco agora vai ter uma nova perspectiva para a temporada 2026. Se ela vai ser positiva ou negativa, a gente vai começar a ver a partir de agora. A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje, fazer um apanhado geral do trabalho do Diniz e tentar projetar o que vai acontecer com essa equipe do Vasco, porque
entendo ainda que há tempo para se aproveitar melhor esses reforços, há tempo para adaptar também uma nova forma do time jogar, e por incrível que pareça, ainda consigo ver algumas coisas minimamente positivas em alguns pontos individuais que a gente vai trazer aqui e alguns pontos coletivos também. No geral, foi 90% desastre, mas nem sempre tudo é desastre e a gente vai ver aqui olhando também para frente. Deixe seu like, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações, participe comigo no Superchat que a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem também. Vou estar dando uma olhada sempre no chat, então se você puder se inscrever aí, deixar o seu like, é muito importante. Agora começa a análise cronológica. Não vi nenhum tipo de coletiva de algum diretor. Vi que o Pedrinho até teve um pronunciamento. Eu tô a gente aqui vai pra... agora assistir o pronunciamento do Pedrinho e do Admar Lopes em relação. É um vídeo de 1 minuto e 40, rapidamente, para a gente poder ver aqui agora, tá? informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama. Na instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Bem, tá aí as duas declarações aí, uma sobre o Fernando Diniz demitindo e agradecendo, e outra sobre o Coutinho, que acabou pedindo para sair também. Foi a notícia da semana, a bomba que caiu, e agora a gente está em outra bomba, que é a demissão do técnico Fernando Diniz. Vi ali uma pergunta sobre perfil, acredito que eles vão começar a buscar, até porque eles vão ter trabalho. O mercado de técnicos não é fácil. Eu acho que é muito provável que a gente veja até, quem sabe, uma busca por um treinador estrangeiro diante do cenário. O Vasco, ele, fora de campo, como diretoria, para ser muito honesto com vocês, eu acho que a diretoria talvez não tenha entregado a lacuna de preencher mais com um volante e também um zagueiro. Isso ainda está sendo buscado. O Vasco continua no mercado buscando esse volante principalmente. Mas olhar para os setores do grupo, e aí você olha as saídas. O Vasco perdeu Ryan, Verratti e Coutinho, mas entregou Spinelli, Brenner, Marino, Rojas. Já tinha o Nuno. Voltou o Adson. Saldívia, hoje inclusive para mim fez uma partida dentro do esperado, uma partida ok. Pelo menos mostra que tem condição de jogar. O Vasco ele tinha elenco para poder apresentar um pouco mais, principalmente em termos de resultado. E eu acho que foram os resultados que não fizeram o Fernando Diniz acabar continuando. A diretoria fez sua parte, cara. Se você for olhar o retrospecto geral, o Verratti pediu para sair. Não tem o que fazer. O Ryan pediu para ser vendido. Não tem o que fazer. O Coutinho pediu para rescindir o contrato. Não tem o que fazer. Então, até as grandes saídas que o Vasco teve no elenco não foram culpa da diretoria. Foram coisas que aconteceram fugindo do que a diretoria acreditava. Olha para o que vai acontecer daqui para frente. Você tem um cuiabano que vai entrar na equipe e que é bom jogador.
O Thiago Mendes hoje não jogou, mas é o titular desse time. Ainda precisa-se de um volante e de um zagueiro. Repito, o time é ruim? É claro que não. Olhar o elenco inteiro e perceber que nos últimos anos o Vasco não chegou perto de ter pelo menos um banco de reservas suficiente para poder substituir, o elenco desse ano ele é bem melhor do que o dos últimos 5 anos, vamos colocar assim. Salve Vascaíno! Já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino, porque aqui a gente analisa o Vasco com calma e opinião direta, sem exagero. Hoje vamos falar da derrota por 1-0 para o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Um clássico que mostrou muitos problemas que o time ainda precisa corrigir. O jogo marcou também a primeira partida sem Felipe Coutinho, e isso acabou pesando mais do que muita gente imaginava. O Vasco entrou em campo com dificuldades claras de organização no primeiro tempo. O Fluminense dominou praticamente toda a etapa inicial, criou mais chances e abriu o placar com Serna após jogada de escanteio. O time do Fernando Diniz demorou a reagir e novamente apresentou um início de jogo abaixo do esperado. Como analista e torcedor, o que mais preocupa não é só o resultado, mas o padrão que vem se repetindo. Já é o terceiro jogo seguido sem vitória, e o Vasco parece sempre precisar sofrer primeiro para começar a jogar. No clássico, o meio-campo teve dificuldade na marcação e na saída de bola, deixando o adversário confortável. Faltou intensidade e principalmente tomada de decisão no último terço do campo. No segundo tempo, o cenário até mudou quando o Fluminense teve um jogador expulso. O Vasco passou a ter mais posse, mais presença ofensiva e empurrou o rival para trás. Só que volume sem eficiência não resolve clássico. O time chegou mais, mas criou poucas chances realmente claras. Faltou criatividade, aproximação e alguém assumindo a responsabilidade dentro de campo nos momentos decisivos. A ausência do Coutinho acaba entrando nesse debate. Independentemente das críticas que ele vinha recebendo, era um jogador capaz de organizar ataques e chamar o jogo para si. Sem ele, o Vasco ainda busca uma nova referência técnica. Alguns jogadores tentaram, mas ninguém conseguiu mudar o ritmo da partida. Isso mostra que o time ainda está em processo de adaptação depois das mudanças recentes no elenco. Agora, o cenário é claro. O Vasco precisa vencer no Maracanã para seguir vivo. Não é impossível, mas exige uma postura diferente desde o primeiro minuto. Clássico se ganha com concentração e competitividade alta o tempo todo. Quero saber de você, o que mais faltou ao Vasco nesse jogo? Atitude, organização ou qualidade técnica? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos debater juntos mais um momento importante do nosso Vasco.